Oi pessoal, estamos de volta aqui nesses encontros que o Burke Instituto tem providenciado e provido para você e para todos nós com temas que estão povoando aí a mente, as discussões e algumas pesadas aqui, algumas que vão ser questionamentos hoje para a nossa participante também, a professora Ana Campagnolo, e eu vou começar com uma pergunta a ela e eu vou apenas reproduzir o que outras pessoas falaram. Professora Ana, as suas últimas passagens por aqui, inclusive num encontro, num diálogo com o Wagner Lima, você disse que o feminismo ele é incompatível com uma posição conservadora. E você defende realmente que a mulher não trabalhe? Essa é uma confusão muito recorrente e o senhor quis até ser muito gentil comigo, porque muitas pessoas me chamaram nos últimos vídeos ali de hipócrita por ser conservador e estar trabalhando. Eu não lhe chamei de hipócrita. Foram os outros, né? Os outros foram. Apenas estou citando aqui a lista de hipócrita número 1 da semana. Ganhei esse prêmio. Enfim, é um erro pensar dessa forma, porque a mulher conservadora, inclusive, é a que mais trabalha e é a que sempre trabalhou. E a gente tem que pensar no trabalho como um dever, primeiramente, para depois poder pensar nele como um direito. E se nós percorrermos a história, a gente vai ver que a divisão do trabalho ou as diferenças no exercício do trabalho sempre favoreceram a mulher. Então, no quesito mercado de trabalho ou no quesito trabalho, as mulheres sempre foram privilegiadas e não oprimidas, como as feministas costumam dizer. Então, se a gente fizer um rápido resgate histórico aqui, vamos pensar na época da pré-história, quando homens e mulheres lutavam ainda por uma sobrevivência muito primitiva, né? Subsistência. Nesse quadro, as mulheres costumavam ficar na caverna e também porque engravidavam, estavam vulneráveis, não conseguiam correr e precisavam estar protegidas ela e a prole, né? Então as mulheres costumavam coletar alimentos ou fazer as atividades mais leves, menos perigosas. Aos homens cabiam as piores atividades, mais perigosas, mais longe de casa e que tinham um maior risco de morte. Depois, conforme o tempo foi passando, esse mesmo sistema se reproduziu na Antiguidade, na Idade Média e na Idade Moderna. Na Antiguidade, por exemplo, nós podemos citar o Egito, né? O Antigo Egito. No Antigo Egito você tinha o trabalhador livre, o trabalhador convencional e o trabalhador escravo. E se nós pensarmos nos escravos, nós temos homens escravos e mulheres escravas. E historicamente, o trabalho da mulher escrava era muito mais leve, menos perigoso que o trabalho do homem escravo que morria construindo pedra, puxando pedra, construindo pirâmides. O mesmo acontecia na Idade Média, se nós pensarmos no campesinato. Geralmente, as mulheres camponesas trabalham sob menos condições perigosas do que os homens. E isso foi assim durante muito tempo. Inclusive, a palavra trabalho, por muito tempo, foi sinônimo de castigo. Então, na mitologia grega, a gente tem os 12 trabalhos de Hércules. O que eram os 12 trabalhos de Hércules? Nada mais do que um castigo, uma pena. Também, durante a Idade Moderna, surgiram os primeiros presídios com trabalho forçado. Então, um dos castigos dos presidiários era trabalhar. Além disso, quando a mulher está sofrendo muito, a gente diz que ela entrou em trabalho de parto. Então, o trabalho sempre simbolizou, até poucas décadas, poucos séculos atrás, um sacrifício até de vida, muitas vezes, e um dever para com o bem-estar da família. Então, essa concepção de trabalho, e como você é professora de história, fica mais fácil para você entender tempo das cavernas, a transição, a antiguidade, etc, etc. Então, quer dizer, quando havia uma luta pela sobrevivência, uma luta física de homens e mulheres, já se trabalhava e existia o trabalho do homem e da mulher. Depois que passa-se a plantar, ter rebanhos ou passa a ter o trabalho na cidade, quer dizer, o trabalho vai evoluindo conforme as condições de vida, porque é importante nós entendermos que então sempre se trabalhou e o trabalho sempre existiu para homens e mulheres. Exatamente. Mas tinham papéis diferentes por causa de circunstâncias diferentes. Exato. E nessa distinção de papéis ou nessa separação sexual do trabalho, sempre as mulheres levaram vantagem. Não estamos dizendo aqui que a vida da mulher na pré-história, na Antiguidade ou na Idade Média era fácil. Sim. A vida de todo mundo sempre foi muito difícil. Os papéis eram diferentes, portanto os trabalhos eram diferentes. Sim, e todos sofriam muito sempre, mas a mulher sempre sofreu menos em relação ao trabalho. E esse é o ponto. Por isso, quando as feministas vêm e falam, você é conservadora, mas está usufruindo do direito de trabalhar.
elas só podem estar dizendo isso hoje, né, quando o trabalho tem esse aspecto mais positivo. Também por causa da construção que se teve, inclusive pela reforma protestante, dizendo que o trabalho é uma oferta a Deus, né? Mas mesmo se pensarmos nas ordens religiosas, nos monastérios, o trabalho era uma penitência, né? Então o trabalho sempre esteve relacionado com algo sacrificial, muito menos relacionado com o direito. Então nesse sentido, eu trabalho sim, e sempre vou trabalhar. E se eu estivesse em casa, né, cuidando dos meus filhos e do meu marido, que eu não tenho, mas se eu estivesse fazendo isso, eu não estaria deixando de trabalhar, né? Então, me ocorre uma questão que, quando você fala que então é criado a defesa de um trabalho para a mulher, pode acontecer dela estar sendo suprimida de um trabalho. De um outro trabalho melhor do que esse. De outro trabalho melhor, que é um direito dela também, e que pode ser um dever se nós considerarmos que, por exemplo, a criação dos filhos, a concepção de um lar como um lugar de gestação de valores, se você retira isso dizendo que a mulher tem que trabalhar fora como uma obrigação, como um direito conquistado, a quem nós estaríamos entregando esta responsabilidade que é comum do homem e da mulher? A quem estaria sendo entregue essa responsabilidade? Eu estou fazendo a pergunta porque foram feitas colocações através da internet e como foram feitas para você, eu estou me eximindo de dar as respostas e estou repassando para a professora Ana. Essa sua pergunta, a pergunta de alguns espectadores ali da nossa página do Burke Instituto, me lembrou um livro que eu li recentemente de uma comunista, Alexandra Kollontai, e o livro se chama A Família e o Comunismo. E mesmo ela sendo comunista, ela reconhece no livro dela que a mulher, antes de ser inserida no mercado de trabalho, e isso aconteceu especificamente a partir da Revolução Industrial, e a mulher deixou de ser mãe e esposa para se tornar operária, a própria Alexandra Kollontai, que era comunista, reconhecia em seu livro que a vida da mulher operária era muito mais desprovida de sentido, de vocação, do que a vida da mãe. Inclusive em seu livro A Família e o Comunismo, Alexandra Kollontai faz uma grave crítica a essa transição, dizendo que pelo menos a mulher que estava sempre em casa, ela cumpria uma vocação, ela encontrava um sentido e ela era absolutamente necessária à sua família. E nesta época em que a mulher ficava em casa, na família, dentro da família, todos os membros eram igualmente úteis à família. E isso deixou de existir quando a mulher foi se tornando operária. E aí surge a proposta da Alexandra Kollontai, que devemos lembrar era comunista, de que para que a mulher pudesse enfim ser operária, não porque isso era bom, mas porque sendo operária ela servia aos interesses do Estado. O Estado em troca deveria assumir o papel da mãe e do pai de educar os filhos. Mas na realidade isso é um retorno ao comunismo utópico de Platão, quando ele propunha que quando uma criança nascesse ela fosse retirada do braço das mães e fossem criadas por um grupo coletivo, que as crianças não pertencessem às suas famílias. Poucas pessoas sabem e conhecem essa composição do pensamento de Platão. Quer dizer que você já está dando uma resposta sobre isso, mas esse é um assunto que não se encerra com essa sua colocação. Você gostaria de dar uma posição final sobre isso? Claro, eu me lembrei agora, quando o senhor citou essa coletividade na criação das crianças, da nossa procuradora, que recentemente disse, Débora Duprá, que as crianças não pertenciam à família, mas ao Estado. E isso também me lembrou de um momento histórico, o senhor citou o socialismo utópico, né? De um momento histórico em que se tentou colocar em prática essa criação pública de crianças. Isso aconteceu inclusive em comunidades judaicas chamadas kibbutzim, né? E as mulheres pediam muito, muito, muito por igualdade no mercado de trabalho, por igualdade no trabalho. E o kibbutz finalmente realizou essa perspectiva de igualdade, de completa igualdade. E nessas comunidades igualitárias, a comida, que é uma das funções das mulheres, né, que sempre foi tradicionalmente cozinhar, passou para as mãos do Estado. Então você tinha uma equipe dentro do kibbutz que cozinhava para o coletivo. A mesma coisa aconteceu com a criação das crianças. Elas foram totalmente educadas pelo sistema estatal, que era coletivo, então algumas pessoas do kibbutz trabalhavam. Estamos falando de Israel, os kibbutz em Israel, é importante para identificar para as pessoas. Exato. E além disso, as crianças também foram tiradas de casa, porque a mãe não pode chegar em casa do trabalho e ter que lidar com essas crianças. Então as crianças ficavam também em alojamentos públicos. Mas veja só que interessante, essa seria praticamente o ideal do movimento feminista. Se a Alexandra Kollontai tivesse entrado em um kibbutz, ela diria que era um paraíso comunista. No entanto,
esse modelo veio à falência, né? Por quê? Porque as próprias mulheres não suportavam ficar longe de seus filhos. Então elas começaram a reivindicar e a partir do momento em que elas levantaram essa pauta, nós queremos dormir com nossos filhos, todo o sistema igualitário começou a fracassar. Desmoronou. Exato, porque assim que os filhos vieram dormir em casa, elas levantaram uma outra bandeira. Agora eu preciso trabalhar menos, não 8, mas 7 horas para ficar 1 hora com o meu filho. Agora eu também quero educar. E finalmente foi resgatado o sistema tradicional. As mulheres não se adaptaram. Inclusive, outro fato muito interessante sobre esse período é que essas mulheres que persistiram, muitas desistiram, uma grande parcela desistiu do kibbutz, foi embora, mas aquelas que persistiram envelheceram tanto, ficaram tão velhas, a gente costuma dizer ficaram tão barangas, né? Embarangaram tanto. Inclusive isso é uma coisa que se diz muito hoje, né? A mulher que trabalha pesado embaranga. E isso aconteceu no kibbutz, por quê? Elas foram, quando se via um casal do kibbutz, marido e mulher, costumava se apelidar a esposa de mãe do marido. Porque ela envelhecia tanto, o cabelo caía, a pele ressecava, as rugas apareciam de uma forma tão violenta que ela destoava do companheiro, porque ela finalmente estava trabalhando tanto quanto o homem. E isso não foi assim uma proposta que demonstrou tanta felicidade como a promessa de mulheres como Alexandra Kollontai, Beth Friedan, que rejeitava a vida no lar, e tantas outras feministas que acham que se esse paraíso de igualdade for instalado, a vida das mulheres vai melhorar e não piorar.